E as reuniões no Vasco não param, e a alta cúpula da diretoria do Vasco causa grande reviravolta na escolha por um novo treinador. E o nome de Arthur Jorge pinta na colina. Vou trazer informações importantes para vocês e, é claro, a normalidade de trazer vários nomes diante de um momento delicado no Vasco. E, claro, vou falar sobre novo alvo cruzmaltino, o Hit Scout, que pode estar chegando nesse momento para revolucionar o futebol do clube. Vou trazer também informações sobre Vasco e Santos, já com definições muito, mas muito importantes para esse grande jogo que o Vasco precisa voltar a vencer para sair da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Você, torcedor vascaíno, não vai perder nada aqui no canal destinado e criado para você. Só peço humildemente o seu like agora. Corre ali embaixo, deixa o seu joinha para avaliar aqui a marca Vasco na plataforma. E é claro, ajuda muito o nosso trabalho e traz novos vascaínos apaixonados assim como você. Então, se você é vascaíno apaixonado, deixa o seu like. Não esqueça de confirmar a sua inscrição aqui embaixo. Botãozinho inscrito, inscreva-se, corre ali embaixo. E não esqueça de participar aqui do canal que traz 4 conteúdos todos os dias para você. Nesse vídeo vamos detalhar todos os assuntos referentes ao Vasco na busca por um novo treinador e grande reviravolta acontecendo nesse momento. Vou falar também sobre um responsável por trazer grandes jogadores a clube carioca e, claro, muito mais sobre Vasco e Santos. Olha só, arbitragem definida para o jogo, hein? É exatamente, Rafael Klein será o responsável pelo apito na partida entre Vasco e Santos pelo Campeonato Brasileiro. Jogo na quinta-feira, então o Vasco trabalha até amanhã no CT Moacir Barbosa para enfrentar a equipe santista na Vila Belmiro. Jogo difícil, né? Jogo complicado, não é um jogo muito simples. Teremos Bruno Lazzaroni à frente da equipe, né? Vai comandar o time do Vasco nesse jogo que o Vasco precisa voltar a vencer. O cruzmaltino tem apenas 1 ponto na competição, mas o Santos também não tá tão bem assim não, tá? O Santos também perdura um pouco no Campeonato Brasileiro e o Vasco pode tirar proveito disso. O último encontro, né, entre Vasco e Santos foi simplesmente 6-0 para o Vasco. Um jogo completamente dominado e naquela ocasião Felipe Coutinho brilhou, né, com a camisa do Vasco e ofuscou o Neymar. Foi um duelo entre Coutinho e Neymar, acabou dando Felipe Coutinho dentro de campo e o Vasco venceu muito bem aquela partida. Teremos agora um jogo mais difícil, não vai ser no Morumbi, como foi aquela partida entre Vasco e Santos, Santos e Vasco, Santos era o mandante, o Santos volta a ser mandante nesse momento, mas agora o jogo não será no Morumbi, será na Vila Belmiro. E existe muita diferença, né? Do tamanho do estádio, enfim, é bem diferente uma coisa da outra se a gente for comparar aqui Vila Belmiro com o estádio do Morumbi. Bom, olha só, eu queria falar com vocês o seguinte a respeito desse jogo. Tem o Rafael Klein, o árbitro da partida, e claro, né, a gente tem aí um possível momento de mudança na equipe titular. Parece que o Bruno Lazzaroni vem fazendo alguns estudos e não deve manter muito a estrutura do técnico Fernando Diniz. Deve dar um passinho um pouco mais para trás e ser um pouco mais conservador nessa partida contra o Santos. E você? Corre lá nos comentários e deixa a sua opinião. Bom, olha só, hein? Vou falar aqui sobre treinador, Renato Gaúcho, Arthur Jorge, Marcelo Galhardo. Tem muita coisa para a gente trazer aqui para vocês, atualizações, mas antes eu quero falar sobre alvo do Vasco para 2026. E esse pode ser o diferencial do Vasco, como aconteceu no Botafogo. O Hit Scout Rafael Rezende, que trabalhava na Globo, né, na Sport TV, foi tirado da Globo lá em 2022 para trabalhar no Botafogo, encontrar novos jogadores, buscar novas contratações. E como encontrou, né? O Botafogo se deliciou, na verdade, né, após a chegada do Rafael Rezende, que encontrou o Igor Jesus, encontrou o Luiz Henrique, encontrou vários outros jogadores aí indicados pelo Hit Scout, que fez um estudo vasto, né, naquele momento. A melhor fase do Botafogo, né, na história foi nas mãos do Rafael Rezende junto com o John Textor. E claro, sacaram o Rafael Rezende do Botafogo, dispensaram a Rafael Rezende do Botafogo. E o Vasco já iniciou negociações para contar com o analisador, com o Hit Scout, para fechar ali a equipe que vai buscar reforço junto com Admar Lopes. Na minha opinião, seria uma boa contratação em ter o Rafael Rezende, que já acertou em vários momentos
nesse momento do Vasco, juntamente com o Admar Lopes, que vem fazendo um trabalho muito interessante à frente do Vasco, né? Como que mudou, né, a relação de futebol do Vasco com a chegada do Admar Lopes, com o movimento que faz o português nessa fase do Vasco, né, de mercado da bola. Principalmente a gente vê uma diferença muito grande a respeito das contratações antes e depois do Admar Lopes. É claro, existe contestações, tá comprando parcelado, tá fazendo isso, mas o movimento é inteligente, né? Conseguiu encontrar alguns jogadores como o Andrés Gomes, que faz muita diferença dentro de campo, e também existem aí outros atletas que podem estar também dando a volta por cima na carreira, como o Marino Rinestrosa, que chegou, mas ainda não está 100% fisicamente. Tem aí outros jogadores que também podem ser melhor aproveitados após a chegada de Admar Lopes. Agora, com Rafael Rezende, as negociações estão em andamento e o futuro do Hit Scout, vamos dizer assim, pode ser o Vasco, e isso pode acontecer nas próximas horas ou nos próximos dias. Estamos de olho porque é uma movimentação importante no departamento de futebol do Vasco. E falando em departamento de futebol do Vasco, o Cruz Maltino ainda se encontra sem um treinador e corre contra o tempo para negociações. Aí você vai falar assim para mim, mas como assim Arthur Jorge, depois Renato Gaúcho, depois Marcelo Gadiardo? É super normal. Você não pode ter apenas um nome na pauta. Você não pode só iniciar conversas com apenas um nome. Porque se você não conseguir contratar esse treinador, você fica fora do mercado e vai demorar ainda mais para iniciar conversas, apresentar o seu elenco, apresentar a sua estrutura, apresentar o seu investimento no futebol, o seu plano de futuro, apresentar os seus jogadores, apresentar suas lacunas e necessidades. Então é um processo bem demorado. Então por isso o Vasco sim conversa com mais de um treinador, e isso foi super normal na chegada do Carille, porque o Vasco tentou o Renato recusou e o Carille já estava no gatilho. E claro, a gente sabe muito bem que é assim que funciona no futebol. E nesse momento o Vasco mira também a situação de Arthur Jorge e podemos ter uma reviravolta no caso Renato Gaúcho. A gente sabe que as conversas com o Renato Gaúcho já estão acontecendo, mas um dos favoritos da diretoria do Vasco se chama Arthur Jorge, que está no Al Rayyan e tem contrato lá até 2027, até junho de 2027. E a multa rescisória do Arthur Jorge já foi divulgada, cerca de 5 milhões de dólares, por volta de 26 milhões de reais. Não é muito alta a multa rescisória e, claro, né, o bom relacionamento do Arthur Jorge com o Al Rayyan, com os dirigentes do Al Rayyan, pode sim facilitar uma possível vinda ao Vasco ou uma possível saída propriamente do Al Rayyan. Então, a gente tem aí um momento de possível reviravolta no caso Arthur Jorge, Renato Gaúcho e, claro, todos nós sabemos que ontem, né, houve o desligamento de Marcelo Gadiardo, outro nome que também está na pauta Cruz Maltina. O novo treinador do Vasco pode chegar e aparecer a qualquer momento. E, claro, você, torcedor vascaíno, eu preciso entender de você qual é o seu favorito. Qual o nome que você mais gostaria de ter nesse momento no Vasco? Arthur Jorge seria um nome ideal para você? Renato Portaluppi, o Vasco já iniciou conversas com esse treinador, ou Marcelo Gadiardo, que é o argentino que saiu do River Plate, multicampeão, né? Bicampeão da Libertadores, campeão da Sul-Americana, multicampeão lá na Argentina com o River Plate, já treinou o Al Ittihad também, né? Com grandes craques, e eu queria saber a sua opinião. Ou se tem outro, Rafael Guanães, o Vasco se assustou com a multa rescisória do treinador junto ao Mirassol, então não vai avançar em nenhum movimento para tentar contar com esse treinador. Então você corre lá nos comentários, que eu vou dar uma passada agora nos comentários. Além de você colocar a sua opinião, eu quero saber a cidade de onde você está falando. Eu estou fazendo uma pesquisa aqui nos vídeos e você, não sei se você está percebendo, mas eu quero saber qual lugar do Brasil tem mais vascaínos. Será no estado de Minas? Será que é na Bahia? Todo mundo fala que é no Amazonas, mas tem gente que fala que é no Espírito Santo, tem gente que fala que é no Rio. Então eu estou indo lá nos comentários para ver realmente de qual lugar do Brasil nós temos mais vascaínos assíduos, que acompanham o Vasco. E claro, peço humildemente para você deixar o like, porque daqui a pouquinho eu estou voltando com mais informações. O terceiro boletim do dia. Hoje tivemos 9 da manhã, meio-dia, agora e depois 9 da noite a nossa live para a gente se encontrar aqui e trocar aquela ideia, aquela longa ideia
para passarmos a noite muito bem informados e também para darmos as opiniões sobre todas as movimentações. Muito obrigado mais uma vez, um forte abraço, saudações vascaínas.